Bom dia, pessoal! Olá, bom dia! Mais um policial perde a vida nas mãos de bandidos. O PM caiu numa emboscada. Na presença de parentes, ele foi cercado por criminosos armados. Quadrilha do aborto com ramificação no Espírito Santo. Durante a Operação Nacional, a casa de uma médica em São Mateus foi alvo de fiscalização. As clínicas clandestinas faturavam até R$300 mil por mês. Os médicos faziam abortos em adolescentes e em mulheres no 7º mês de gestação. E o Estado também está na mira da Polícia Federal, que faz operação contra a pedofilia. A mesa que não cabe mais na sua casa pode servir para outra pessoa. O serviço de troca-troca de móveis é de graça. O TN te mostra como funciona. Uma jovem alegre brutalmente assassinada no meio da rua. Caiu nos braços de uma amiga. Antes de morrer, conseguiu dizer que amava a mãe e os filhos. A moça era viciada em drogas. A saúde anda meio doente? Doutor João responde. Ó, pessoal, a Helene é vendedora, né, Helene? Isso aí, sou vendedora. 26 anos, novinha e já tá com varizes? Isso, desde os 15 anos de idade. E mesmo de família, será que sua família tem? Sim, bastante, todo mundo. Sente o que nas pernas? Ardência, sinto muita dor. Eu já fiz tratamento com alguns medicamentos, só que eu não vejo resultado. Eu começo, aí diminui um pouquinho, mas não vejo solução. E a minha pergunta é o seguinte, o que seria o ideal para eu estar fazendo? Emprego, vamos divulgar vagas para serralheiro, mecânico de caminhões, auxiliar de serviços gerais e tem muito mais. Fique de olho nas oportunidades que podem te levar ao mercado de trabalho. Fãs de Paul McCartney, atenção, já começou a venda de ingressos para o público em geral. Os detalhes do mega evento foram apresentados numa coletiva. Um show que promete ficar para a história do Espírito Santo. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos? Rapidinho, Ingrid, não sai daí não. Até já, amigos. Meus amigos, o TN começa com a morte de mais um policial militar. Um sargento foi vítima de uma emboscada. Ele estava com um parente quando foi cercado por homens armados e assassinado. Poucas horas depois do crime, as ruas do bairro onde a vítima morava estavam assim, completamente desertas. Jeremias Fagundes, de 51 anos, que era sargento reformado da Polícia Militar, foi alvo de 9 tiros. O militar chegou a ser socorrido para um hospital particular de Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite, aqui em Praia dos Recifes, Vila Velha. Segundo informações repassadas pela polícia, sargento Jeremias foi alvo de uma emboscada. Ele estava de moto com o sobrinho quando foi surpreendido por 5 homens que começaram a atirar. O rapaz que estava com ele não foi encontrado pela polícia. Sargento Jeremias atuou na Polícia Militar por mais de 2 décadas. Foi reformado há cerca de 10 anos após uma cirurgia de ponte de safena. Segundo o irmão dele, que também é militar, há alguns anos Jeremias se afastou da família, que não imagina o motivo da morte. O sargento deixa a esposa, com quem foi casado por 9 anos, e 4 filhos. A Polícia Civil investiga o caso. Olha, pessoal, na verdade, o rapaz que estava com o sargento na hora do assassinato é primo da mulher da vítima. A família não falou com a imprensa hoje no Departamento Médico Legal. A família do sargento assassinado em Vila Velha esteve pela manhã no DML em Vitória. O irmão da vítima, que também é sargento da PM, não quis gravar entrevista. A atual esposa do policial morto também não quis falar e se escondeu das câmeras. No início da manhã, o primo da atual companheira do sargento morto prestou depoimento aqui na DHPP. Ele estava na garupa da moto com a vítima e contou que, ao perceber a aproximação do carro que trazia os 5 homens que atiraram, pulou do veículo e correu. Ele disse também que chegou a pedir socorro em um condomínio próximo. Médica que atua no estado é presa acusada de fazer parte de quadrilha nacional especializada em abortos há 50 anos. De acordo com a polícia, as clínicas eram verdadeiros açougues. E há relatos de gravidez interrompida aos 7 meses. O grupo faturava R$300 mil por mês. Ao todo, 75 pessoas tiveram mandado de prisão expedido pela Justiça. A operação, batizada de Herodes,
foi realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio das corregedorias da PM Carioca e do Exército. 118 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O objetivo da operação é desarticular uma quadrilha especializada em aborto clandestino. A Polícia do Rio suspeita que mais de 100 pessoas participem do bando. Alguns membros praticavam aborto há mais de meio século. Até uma criança de 13 anos teria passado pelo procedimento ilegal. De acordo com as investigações, policiais civis, militares, bombeiros, médicos, advogados e um militar do Exército tiveram a prisão decretada. Todos são acusados de participarem de pelo menos 37 abortos comprovados pela polícia. Ainda segundo a polícia, as clínicas faturavam cerca de R$300 mil por mês. Máquinas utilizadas em procedimentos de limpeza de útero foram apreendidas. A ação foi realizada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e também aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da médica Ana Maria Barbosa, em São Mateus, no norte do estado. A médica já tinha sido indiciada em 2001, acusada de realizar mais de 6.300 abortos no Rio de Janeiro. A Polícia Civil Carioca não confirma prisões aqui no estado. Já a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo não se manifestou sobre o assunto. Além do crime de aborto, os presos vão ser indiciados por corrupção ativa e passiva, exercício ilegal da medicina, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa. Policiais e bombeiros também vão responder por prevaricação. Os acusados podem pegar até 37 anos de prisão apenas pelo crime de aborto. Vai se mudar ou fazer aquela reforma em casa, não quer mais um móvel velho que sua esposa detesta e não sabe o que fazer com ele? É? Pois é, em Vila Velha, o que não serve mais para você pode ser muito útil em outra casa. Esse troca-troca é possível graças ao serviço Cata Móvel. Veja como funciona. Franciellen está de mudança, mas nem tudo ela vai levar para casa nova. Sempre tem muita coisa para carregar e acaba tendo alguma coisa que você desiste de levar, muda de ideia, vai para um espaço menor. Vai se desfazer da cama, de um guarda-roupas velho e de um fogão. Aí ela ligou para o Cata Móveis, um serviço que descobriu por acaso, pela internet. Eu fiquei sabendo através da rede social, um amigo postou uma foto deles recolhendo o armário de cozinha. E aí eu entrei em contato com ele me passou o 0800 e fiz o contato. 8 toneladas já foram recolhidas das ruas de Vila Velha, entre móveis e eletrodomésticos também. Todo esse material aqui vai para uma triagem, para saber o que pode ser reutilizado ou não. Até agora, 72 famílias foram beneficiadas. A família de Stephanie é uma delas. Ganhou um guarda-roupas, uma cama box e um sofá novinhos. Antigamente tinha uma cama, um colchão, aí nós sentávamos nele para ver televisão. Agora tem um sofá. Stephanie mora em João Goulart, Vila Velha. Antes, a casa dela não tinha esse conforto que tem agora. Dá para dormir nós três, eu, a Nicole e meu marido. E um guarda-roupas que dá para todo mundo, né? Dá. Guarda-roupa bem grande. Um serviço que é de graça. É só ligar para o 0800. Esse é um projeto criado tem 10 meses. As pessoas repassam esse material, o carro vem buscar de acordo com o agendamento feito através da ouvidoria. Posteriormente, o recolhimento desse material é feito uma triagem. Propriamente, o material que serve, a gente já repassa para o Instituto, para uma ONG, que repassa para as outras famílias. O material inservível já vai direto para o aterro, Luciano. Para mim, ser menos custoso, se eu quisesse fazer um descarte correto, seria uma coisa que custaria bem mais caro. E aqui eu estou ajudando, tenho certeza que quem vai receber é alguém que realmente precisa. Então, a gente faz a nossa parte. Viu aquele utensílio que se tornou um empecilho na sua casa? Faz a alegria de muita gente. Vamos relembrar o telefone do Cata Móvel. 0800 283 9059. 0800 283 9059. Emprego no TN. Começamos com chances para serralheiro e mecânico de caminhões. Os currículos devem ser entregues na empresa que fica na Serra. Anote o endereço: Avenida Castelo Branco, 773, em Carapina. Eu vou repetir: Avenida Castelo Branco, 773, em Carapina.
Mais uma vida paga a dívida de drogas. A jovem Alegre era usuária e a polícia suspeita que ela devia a traficantes. Jennifer foi assassinada no meio da rua na Serra. No colo da amiga, antes de morrer, mandou dizer que amava a mãe e os filhos de 2 e 8 anos de idade. Ela chegou lá no bingo, né, e tava cheio de sangue. Aí eu peguei, aí ela pediu socorro, né, eu peguei, abracei ela. Aí quando eu botei a mão no peito dela, assim, tava saindo sangue, né. Aí ela falou assim, ô Cláudio, me ajuda, pelo amor de Deus, chama minha mãe. Fomos lá no UPA, já chegou morta já. Jennifer Patrícia Oliveira, de 26 anos, foi perseguida e baleada na avenida principal de Barcelona, na Serra. Dos 5 tiros disparados, 2 acertaram a vítima. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite. Desesperada, ela andou pela calçada à procura de socorro. Chegou a entrar neste bar, lugar onde estava Dona Cláudia, amiga dela, que a socorreu. Dona Cláudia conta que no caminho para o hospital, as últimas palavras de Jennifer, uma declaração de amor para a mãe e para os filhos de 2 e 8 anos. Ela falou que gostava da mãe dela, amava a mãe dela, os filhos dela, para me ajudar a tomar conta dos filhos dela, entendeu? E foi as últimas palavras que ela falou. Depois ela desmaiou. Na calçada da Avenida Região Sudeste, onde o crime aconteceu, marcas de sangue, inclusive nesta porta de aço, como se Jennifer tivesse tentado se escorar. Seu Francisco estava em casa, vendo televisão, quando ouviu os tiros, mas pensou que fosse outra coisa. Eu vi umas pancadas, eu pensei que era pancada na calçada, aí saí para ver, já tinha levado tudo, não tinha mais nada no local. Achei que era uma tábua batendo na calçada, aí saí para ver, não tinha mais nada. A família de Jennifer foi pega de surpresa com a morte dela, já que ninguém esperava por isso, principalmente porque Jennifer não comentava em casa se estava sofrendo ameaças ou se estava devendo alguma coisa. O cunhado conversou bastante tempo com ela ontem e não percebeu nada de errado. Eu estive com ela de 10 da manhã às 5 da tarde e estava normal, não estava nada de ameaça, preocupada nenhuma, estava tranquila, super tranquila. A suspeita do crime pode ser dívidas de drogas. Testemunhas contaram à polícia que antes de atirar, o assassino teria perguntado se Jennifer não pagaria a ele. A vítima era usuária de drogas. A gente pede uma ajuda para denunciar quem souber de alguma coisa, entendeu? Quem viu alguma coisa. A gente está aí, querendo justiça. Jennifer morreu com certeza por um motivo bobo. A polícia investiga o caso. Muitas mulheres sofrem com esse problema e nem sempre coloca as pernas para cima. Adianta? Você sofre? É verdade. Não, graças a Deus não tenho varizes. Pois é, estamos falando exatamente delas. A dúvida é quando operar. Diz aí, doutor João. Ó, pessoal, a Helene é vendedora, né, Helene? Isso aí, sou vendedora. 26 anos, novinha e já tá com varizes? Isso, desde os 15 anos de idade. E mesmo de família, será? Sua família tem? Sim, bastante, todo mundo. Sente o que nas pernas? Ardência, sinto muita dor. Eu já fiz tratamento com alguns medicamentos, só que eu não vejo resultado. Eu começo aí, diminui um pouquinho, mas não vejo solução. E a minha pergunta é o seguinte, o que seria o ideal para eu estar fazendo? Agora eu observo que pela sua profissão você trabalha em pé. E se você trabalha em pé, durante muito tempo você fica em pé, isso começa a queimar, isso começa a arder, isso começa a doer. Eu recomendaria você, quando chegasse em casa, coloca as perninhas bem elevadas, que é para você drenar a circulação. Existem umas meias de contenção também para melhorar a circulação. Trabalhe usando essas meias. Agora, pelo que eu pude observar, no seu caso será cirurgia, tá? Por quê? Porque você já usou vários tipos de medicamento e não houve melhora. Se não houve melhora, você vai acabar tendo que operar. É claro que tem essa questão de estética, mas você tem que pegar um profissional, um angiologista, e ele fazer um laudo mostrando que no seu caso não é só estética, no seu caso é doença, você sente dor e, obviamente, ter saúde, que é o mais importante. Uma menina tão bonita, tão nova, não é? Tá bom? Amigos, o nosso próximo encontro com o Dr. João é na quarta. Polícia Federal faz operação para desmontar rede de pedofilia na internet.
Há envolvidos em vários estados do país, inclusive aqui no Espírito Santo. Durante as investigações, pelo menos 6 crianças foram tiradas de situações de abuso ou risco de estupro. Policiais, empresários e até padres são investigados. Sabia disso? Mais informações com a nossa repórter Suzy Faria. A operação tem como ponto central o Rio Grande do Sul e é chamada de Darknet, pois investiga pedofilia numa rede de computadores que não é acessada facilmente pela maioria dos usuários da internet. Acontece em 18 dos 22 estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal e aqui no Espírito Santo. Envolve também 5 países, 2 na América Latina, 3 na Europa e cumpre 93 mandados de prisão. O período de investigação foi de 1 ano. 6 crianças foram resgatadas de situação de abuso. Entre os investigados estão policiais, empresários e padres. Suzy Faria para o Tribuna Notícias, primeira edição. A dona Ana caiu na fossa aberta e quebrou o braço. O filho de dona Sirlene quase morreu depois de ser infectado por uma bactéria. As 2 famílias moram no bairro Lagoa de Carapebus, na Serra. Lá tem esgoto correndo na rua, parece até atleta. Causa todos os problemas. Veja aí. E não é exagero. A situação está bem complicada. A região não tem rede de esgoto e ele corre a céu aberto. Aqui a gente não tem prazer de ficar mais na garagem da gente, na varanda da gente, devido tanto cheiro de esgoto. É triste. E principalmente para onde vai esse esgoto. Antes de ir direto para a lagoa, primeiro tem que passar dentro da casa da gente, no asfalto da gente, fundando as fossas todas que tem do lado de fora. Só quem convive bem com essa realidade são elas. Porque os moradores... E aqui na Rua Curió o problema não é só de saneamento básico. Se transformou também de saúde pública. Sirlene, o que aconteceu com seu filho? Meu filho tinha um machucadinho no pé, ele contraiu uma bactéria. A bactéria foi para os rins, onde os rins dele parou de funcionar. A pressão dele chegou 18/17, deu entrada em estado grave, permaneceu internado na emergência do Hospital Infantil por 3 dias, foi transferido para o CAM. Só não fez hemodiálise porque Deus entrou na vida dele. Meu filho nem era para estar aqui mais, era para ter morrido. Porque ele brinca de bola diariamente. Criança não tem como você prender em casa, né? Não tem uma pracinha de lazer, ele brinca aqui. Infelizmente pegou a bactéria na rua brincando de bola. Todas as casas precisam ter fossas. Quando elas estão cheias, começa outro problema. Agora mesmo a laje da minha fossa arriou, caiu a segunda fossa minha, a laje arriou. Aí tive que cavar uma outra fossa, só que a outra estava aberta, cheia de água, se chovesse ia transbordar tudo pelo quintal. E estava cheia, aí eu pedi para a prefeitura vir ligar, eles me deram prazo de 25 dias para vir, tive que aterrar a fossa cheia de água. Tá lá, igual a gelatina. O esgoto que sai das residências vem parar aqui. Não se engane com esta vista paradisíaca, com esse lugar lindo. A Lagoa de Carapebus já não é a mesma há muito tempo. No bairro até tem uma estação de tratamento, mas não funciona. Além da Curió, as ruas Uirapuru, Jaçanã e dos Coleiros estão do mesmo jeito. Esgoto por aqui é sinônimo de prejuízo e perigo. A umidade provocada pelo esgoto fez abrir esta cratera bem em frente à casa da Mery. A Mery que tem o filho Levi, que é especial. Agora, dá medo, né, Mery? Ter uma cratera dessa bem em frente ao portão da sua casa? Dá sim, porque meu filho, volta e meia, se eu esquecer o portão sem o cadeado, ele foge. Então, para ele cair aqui, é dentro de 2 segundos. Ele não enxerga, ele tem múltipla deficiência, então meu medo é dele desequilibrar e cair aqui dentro. O braço quebrado de Dona Ana foi por culpa dele. Foi ruim quebrar o braço, que eu não tenho como trabalhar, não tá até nem asfalto, mas isso aqui é um caminho que você tem que desviar de lá, desviar de cá. Lá tem uma fossa, aqui tem uma fossa caindo e lá tem outra, e você não sabe nem para onde você desvia. Você viu ali o Felipe Chicarino falar que no bairro tem uma estação de tratamento que não funciona? Pois é, uma falta Gastaram dinheiro nessa estação. Uma falta de respeito, uma falta de compromisso, né? Puxa vida. Olha, gente, a Cezan explicou que o problema acontece porque o esgoto é lançado na rede pluvial. Isso é errado. Nos locais onde não há rede de esgoto, o morador precisa ter fossa e ele é responsável pela limpeza que deve ser feita com frequência. A Cezan disse que só nos próximos 8 anos as ruas do bairro devem ganhar rede de esgoto. Nos próximos 8 anos, vocês ouviram bem, né?
Bom, a prefeitura garantiu que vai fazer um atendimento de emergência no bairro para limpar as fossas com um caminhão de alta pressão. E disse que há uma parceria público-privada para ampliar de 60% para 95% o serviço de esgotamento sanitário da Serra. Mas o prazo para que isso aconteça, infelizmente, ainda não existe. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro, e você vai ler em A Tribuna. Médica do Estado é presa em operação contra a máfia dos abortos. Vingança por causa de multas de trânsito. O motivo das motos queimadas da Guarda Municipal de Cariacica. Jardineiro assassinado por roubar galinha do vizinho. Enfermeira é arrancada do carro por ladrão em avenida movimentada ao meio-dia. 36 mil ingressos à venda hoje para o show de Paul McCartney. E leia também nesta quarta-feira no jornal A Tribuna. Enfermeira mata 38 pacientes irritantes. Irmão oferece Miss para casar com Neymar. E no caderno de imóveis, 5 novos condomínios em Bento Ferreira. O homem correu e tentou escapar dos tiros, mas não teve jeito. Foi atingido e morreu de madrugada na Serra. O motivo pode ser, mais uma vez, o vício em drogas. O corpo foi encontrado por um morador que estava saindo para trabalhar. Foi por volta das 4h30 da madrugada. A vítima já estava sem vida devido aos ferimentos que teve. Mas a perícia estima que a morte aconteceu horas antes. Por todo lado, em várias direções de rua, marcas de sangue. Respingos, indicando que a vítima tentou fugir. Suspeita-se que a vítima, Eliseu Teixeira Augusto, de 30 anos de idade, tenha sido ferido, baleado aqui na rua Guarani. É que aqui começam as marcas de sangue dele correndo. E Eliseu correu bastante. Ele pegou a rua aqui, Regina Bonato Dalla Bernardina, e tentou se salvar. Mas, de acordo com algumas testemunhas, teria sido perseguido por um homem em uma moto que continuava atirando contra ele. Foram mais de 400 metros que Eliseu correu tentando se salvar, aproximadamente 2 quarteirões. Mas quando ele chegou aqui nesta esquina, entrou na rua, mas acabou voltando no meio do caminho, não se sabe por quê. Eliseu ainda tentou se salvar, mas já sem forças, acabou caindo exatamente ali. Além dos 5 tiros, ele também levou uma pedrada na cabeça. O motivo do crime ainda será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Moradores contaram que a vítima morava no bairro há muitos anos e não costumava arrumar confusão, mas era viciada em drogas. Saindo do crime e pulando para o show do Paul McCartney. Paul McCartney. Para os fãs de carteirinha, não deixaram por menos, hein? Em apenas 2 horas, os ingressos colocados à venda para quem estava cadastrado se esgotaram, acabaram. E hoje começou a venda geral. Veja os detalhes do show que promete ficar para a história. É mais ou menos assim que os capixabas vão ficar no dia 10 de novembro, quando o ex-Beatles Paul McCartney cantar em Cariacica. Com a turnê Out There, o show do astro da música promete fazer história no Espírito Santo. O estado era o único da região sudeste que não tinha recebido uma apresentação do artista. O clima na cidade hoje é um clima que a cada dia que passa a gente percebe que a população começa a se envolver cada vez mais. Então o comércio, os ambulantes, taxista, o pessoal do transporte coletivo, as próprias pessoas que moram no entorno terão essa participação e eu espero que a cada momento que tem eventos como esse na cidade, a gente perceba a participação cada vez maior da população. Em uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, políticos e produtores do Mega Show falaram sobre a oportunidade de receber o evento. O próprio Paul McCartney teria participado da decisão por começar a turnê brasileira pelo Espírito Santo. Todo o material que foi produzido em termos de fotos, eu fiz, enviei para Londres, né, e o Paul aprovou. O bacana é isso, é o artista aprovar, gostar do que vê e falar assim, não, eu vou lá, entendeu? Que a opção é dele. Proposta para ter o show dele, todas as cidades querem, todo mundo quer, o mundo inteiro quer ter um show do Paul McCartney. Fazer um show aqui em Vitória já é um grande desafio. Acho que a maior conquista a gente vai ter ela no dia 10 de novembro, quando terminar o show, né? Aí a gente vai poder dar uma relaxada
e comemorar o grande sucesso que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui em Vitória. O esquema de segurança para a chegada do ídolo e o local onde vai ficar não foram revelados. Ele é um alvo, né? E como o John Lennon já tomou 5 tiros nas costas, o George Harrison tomou facada dentro de casa, então a gente tem toda umas medidas preventivas de segurança, né? Com o artista. Algumas coisas a gente nem pode falar pela segurança dele. Mas foi adiantado que terá uma mobilização do transporte público com linhas específicas para levar os fãs até o estádio. 38 mil ingressos serão vendidos para o show. James é um dos sortudos que conseguiram comprar ingressos da primeira leva. Minha irmã já ficou monitorando desde ontem. Como lá em casa meu pai, ela e meu sobrinho são fascinados em Beatles e no Paul, eu fiquei monitorando e consegui comprar. Foi sorte. Quem garantir a entrada, assim como James, poderá ouvir sucessos do mais recente álbum e também clássicos como Yesterday, Let It Be e Hey Jude. Massa, né? E a venda de ingressos para o público em geral começou às 10h30 da manhã no Shopping Vila Velha. Vamos ver com a repórter Marcele Altoé. O shopping mal abriu e a fila já estava formada. Os fãs que não puderam comprar o ingresso ontem correram para não perder a oportunidade de hoje. Os valores custam de R$ 250 a R$ 800 a inteira e também podem ser adquiridos no site blueticket.com.br. Aqui na fila, muitos jovens, mas também muitos fãs que viveram a época dos Beatles, não é mesmo, seu Eximar? Não vai perder essa chance não, né? Perfeitamente, de jeito nenhum, hipótese alguma. É uma oportunidade única, né? Quando aparece, a gente tem que mais aproveitar e fazer algum sacrifício, chegar mais cedo, tentar comprar e participar e curtir o show, né? Com os amigos, com a família. Tem os CDs dele, tem vários, dos Beatles principalmente, né? Foi a minha fase de boas músicas, de boas curtições, canções, tardes dançantes que a gente não esquece. Vamos tentar curtir o show da melhor maneira possível. Isso aí, seu Eximar. Isso aí, Ingrid Torino, Marcele Altoé, para o Tribuna Notícias, primeira edição. Valeu, Marcele Altoé. Olha, pessoal, o site para compra dos ingressos, vou repetir, hein? www.blueticket.com.br. Os valores variam de R$ 250 a R$ 800 a inteira. Faltam 13 dias para o segundo turno das eleições. E tem gente que precisa cuidar da ponta dos dedos. É que em algumas sessões o voto é biométrico, utiliza a digital do eleitor para a identificação. Só que algumas pessoas têm a digital comprometida. Fila grande e muita reclamação. A gente está com um problema na hora do registro do pessoal, do reconhecimento biométrico, a máquina não está reconhecendo 100%. O sistema de voto biométrico causou confusão em Viana, apesar de ser considerado seguro e quase zero as chances de ocorrerem fraudes. A coordenadora de sistemas eleitorais do TRE explica direitinho como a votação funciona. Após identificar esse eleitor digitando o título dele, ele vai colocar o dedo em cima do sensor. Depois ele retira e o sistema vai fazer uma comparação dessa digital que ele colocou com as digitais cadastradas dele. E aí ele tem até 8 tentativas para ver o reconhecimento. Existem algumas pessoas que perderam as digitais por causa do trabalho manual ou que têm problemas genéticos. É preciso ficar atento a isso. Na hora, na verdade, não tem muito o que fazer. O ideal é que essa pessoa já tivesse feito um trabalho com uma certa antecedência, né? O ideal é evitar esse trabalho manual, esse trabalho exaustivo, repetitivo manual, para que a digital volte a se formar, volte a se constituir. Uma outra coisa adequada é fazer a hidratação, usar emolientes, hidratantes adequados, que isso ajuda também a recuperar. Muitas vezes a mão fica áspera, ressecada, com algumas calosidades, e isso o hidratante vai ajudando, né? Então o ideal é que essa pessoa já comece a se preparar um pouco antes. E caso o eleitor tenha dificuldades, os mesários podem dar uma ajudinha. Se reconhecer a digital, ele tem 8 tentativas para reconhecer. Reconheceu, ele é liberado para votar. Não reconheceu, aí o mesário é quem vai fazer a liberação. Aí o mesário digita um código que ele recebe
e após a digitação desse código, o próprio mesário coloca a sua digital para que ela seja gravada, para que nós possamos identificar quem liberou aquele eleitor. E após isso, o eleitor é liberado para votar. Bom, nós vamos voltar às urnas no dia 26 de outubro, 26. Portanto, eu vou fazer uma correção aqui. Eu disse 13, mas na verdade faltam quantos 11 dias, porque 11 15 dias. mais 11 vai chegar ao 26º. É isso aí. Então faltam 11 dias para a gente voltar às urnas. A seguir, jovem é assassinado por motoqueiros em Cariacica. A gente volta já já, não saia daí, agora 12h27. Jovem é assassinado por motoqueiros em Cariacica. A vítima, de acordo com a polícia, tinha passagem pela justiça. Leonardo Santos da Silva, de 19 anos, foi morto por volta das 9 horas da noite no bairro Vila Merlo, em Cariacica. Segundo vizinhos, 2 homens em uma moto passaram pela rua Goulart Correia pouco tempo antes do disparo serem ouvidos. No corpo do menor, 8 perfurações, na cabeça, peito, costela e nuca. Novas vagas de emprego agora são chances para auxiliar de serviços gerais, marceneiro, vendedor externo com veículo, doceira, saladeira e cozinheiro. Os interessados devem ligar, diga aí, Torino. Simples, 3338-1624. 3338-1624. Excelente tarde para você, beijo e até amanhã. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ingrid. Tchau, amigos. Vem aí Débora Moraes e o Ronda Geral, um sucesso. Graças a você. Tchau. Fiquem em paz.